que colocou em seu coração, Senhor, o desejo de poder ser Senhor amado Pai querido, tomai aqui os teus servos, Senhor, que colocou em seu coração o desejo de te servir, ó Pai, e ser o porta-voz de Deus nesta noite. Que o Senhor possa capacitá-lo, possa enchê-lo da sabedoria do alto dos céus. Que nada que sair da sua boca, Senhor, não saia primeiro do seu coração para o nosso coração. Use o Senhor poderosamente, que eu lhe peço, em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar, irmãos. Podem se assentar, fiquem à vontade. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu queria falar que o que o irmão Armando falou aqui foi muito interessante, o nascimento de Jesus. Mesmo limitado, lendo pouco, como ele mesmo disse, ele passou a informação, o milagre que foi de Jesus nascer. Às vezes, na maior parte das vezes, nós sabemos alguma coisa e nós mesmos nos limitamos. Mas eu não sei ler, mas eu não sei cantar, não vou louvar. Será que é isso mesmo que Deus quer de nós? Que nós nos limitemos, sendo Ele o Deus que te dá fé, o Deus que te dá força, o Deus que te dá tudo? Faz essa pergunta para você mesmo. Não pergunta para mim não. Pergunta para você mesmo. Nem pergunta para o irmão do seu lado. Pergunta para você. É isso que Deus quer para você? Pergunta, reflete. Vou deixar você refletir 10 segundos aí. Aleluia! Não, né, irmãos? Quando Deus chama Samuel, ele fala o seguinte: Senhor, mas eu não sei falar. O que Deus fala para ele? Todos nós conhecemos essa passagem. Sou eu que te capacito. Então, meu irmão, se entrega na mão de Deus. Deixa Ele te capacitar. Está faltando o quê? Apenas você deixar, porque Deus quer te usar hoje e daqui para frente. Amém, irmãos? Todos estão me ouvindo? Levanta a mão que está me ouvindo. Amém? Todos estão me ouvindo? Aí fora todos estão me ouvindo? Amém? Amém, então, irmãos. Vamos começar aqui. João capítulo 5, não queria fugir do tema. O tema que foi falado na sexta, foi falado no sábado, e hoje eu volto a tratar desse tema. Quem gostou do culto de sábado aqui? Ontem, a pregação. Foi uma bênção, não foi, irmão? E sexta-feira, quem gostou? Não foi uma bênção, irmão? Vocês concordam comigo que não foi uma bênção? Eu estava esperando o irmão Anderson chegar aqui, porque ele me falou essa coisa. Se ele não tivesse aqui, não ia ter a mesma graça. Ele me falou a seguinte coisa: o culto, ele falou isso para mim uma vez, o culto quem faz somos nós. Amém? Se o culto for uma bênção sexta, é porque você estava aqui motivado, querendo ouvir, é festividade, eu vou estar lá ouvindo a palavra de Deus. No sábado, a mesma coisa, você estava aqui ligadão. Amém, irmão, vou receber. E no domingo, vai ser diferente, irmão? Eu faço essa pergunta para você, vai? Amém, então, irmão, vamos lá. João capítulo 5, eu vou ler, não podem acompanhar se quiserem, ou podem apenas prestar atenção. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. De novo, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres vindicação? Queres ficar são? Vai gravando aí, irmão, que eu estou repetindo. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou,
desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E aquele dia era... E aquele dia era... Preciso que você fale comigo, irmão, para poder falar com você. Amém? Então vamos lá. 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus o curara. Irmãos, essa passagem é muito interessante. Na sexta-feira, eu prestei bastante atenção no que o pastor Luiz Carlos disse, e ele dava ênfase, ele discutia, ele confrontava, ele levava para a gente sobre o amor ao próximo, ao amor a nenhum amor que estava sendo praticado. Aquele homem ali, há 38 anos, enfermo, há 38 anos, abandonado. Ontem, o irmão falou que devemos sair desse estado de ficar prostrado diante de algum problema, diante de alguma situação, diante de alguma coisa que venha nos impedir de alcançar o sucesso espiritual, primeiramente, e material. Certo? Então, eu pergunto para vocês captaram essa parte? Amor, primeira parte. Segunda parte, sair de onde nós estamos e alcançarmos novos horizontes, alcançarmos Jesus, alcançarmos o que o Mestre quer de nós. Tudo bem? Vocês entenderam? Vocês prestaram atenção na sexta e no sábado? Então, eu venho aqui para o versículo 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, neste tanque, nesse lugar. Vocês já pegaram o metrô? Quando você entra no metrô, todo mundo fica na porta. Você não consegue entrar no metrô. Eu faço isso toda semana. Agora imagina você. O rapaz fala ao cidadão: o homem foi curado, ele pulou, ele saiu são. Aqui tem a cura. Você acha, certamente muitos pensam assim, que o homem, ele tinha espaço, ele ia se arrastando, e ele chegava, dava, era possível. Você acha que não tinha ninguém à beira do tanque ali esperando para alcançar água e entrar? Será? Pensa, será que não tinha ninguém? Será que se fosse você, irmão, eu vou resolver teu problema, só você me esperar aqui às 7 horas da manhã. Será que não tinha? Será que vai ter só você lá? Será que vai ter só eu lá? Não, irmãos, então tinha uma multidão ali. Eram muitas pessoas querendo a mesma coisa que ele. Ou seja, era muito difícil. Ele ficava embaixo do alpendre. Eu pensei comigo, quando eu tirei essa conclusão, que tinha muitas pessoas, por que ele não ficou ali do lado da piscina? Qualquer coisa, o anjo balançou as águas, ele só se jogava. Irmãos, para você alcançar a tua bênção, você precisa ser exposto. Você não pode ficar embaixo do alpendre. Você não pode ficar na sombra. Você não pode ficar afastado da chuva. Você tem que sair. O alpendre estava protegendo ele. Então, se ele sai do alpendre, que era a proteção que ficava no templo, certamente ele seria abatido pela chuva. Certamente ele seria atingido pelos raios de sol. Com certeza ele sofreria. A pergunta que eu te faço: você está disposto a sofrer para alcançar a sua bênção? Você tem disposição para acordar cedo para alcançar a sua bênção? Você tem disposição de orar mais uma semana para alcançar a sua bênção? De fazer mais um jejum? De dar mais uma caminhada? De ajudar mais um pouco para alcançar a bênção? Você tem? Você tem?
Você tem? Eu pergunto isso para você hoje. Reflete sobre isso, irmão. Quando eu pergunto para você, eu pergunto para mim. Eu vejo que é difícil, não é fácil você conquistar alguma coisa que você planeja, você deseja, você quer sucesso, você quer comprar aquela casa, você quer comprar aquele carro novo, e é difícil. Nem tudo é tão fácil como nós pensamos. Voltando à nossa mensagem, deixa eu pegar o meu esboço aqui. O Carlos me ensinou a fazer o esboço. Vamos lá. O homem está lá, 38 anos. Não diz aqui que ele nasceu no tanque e ele tinha 38 anos. Diz que ele, há 38 anos, sofria da mesma coisa. Sofria de uma doença ou teve algum acidente, alguma coisa que o deixou paralítico. E há 38 anos ele se encontrava desse jeito. Todos nós sabemos o que é um paralítico. Um paralítico anda? Não. Um paralítico corre? Não. Um paralítico nada? Não. Ou seja, isso significa para nós estagnação. O que significa estagnação? Você está parado, você não consegue se mover diante da tribulação que vem sobre você. Agora entra um personagem muito interessante, um personagem que faz toda a diferença nessa história, e um personagem que vai fazer diferença na sua vida e já faz diferença na sua vida: Jesus. Só que, quando Jesus pergunta, quer explicação? Ele fala, Senhor, o S é maiúsculo, podem ver na sua Bíblia, o S é maiúsculo. Ele sabia, ele tinha ouvido falar de Jesus, senão o S seria minúsculo, sinônimo de respeito. Então ele fala, Senhor, não tem ninguém que me lance as águas quando são balançadas. O que isso quer dizer? Muitas das vezes nós estamos buscando, tentando conquistar, tentando romper, mas não temos noção do que Deus realmente pode fazer pela nossa vida. Amém, irmãos? Todo mundo? Amém. Quero que você absorva bastante. Mesmo jeito que eu absorvi. Então, irmãos, ele não tinha noção, porque senão ele falava, eu quero, Senhor, eu quero ficar são, eu quero ser curado. Era isso que ele queria, mas ele não tinha noção. Ele sabia quem era Jesus, mas ele não tinha noção do que Jesus poderia fazer por ele naquele momento. Então ele fala, Senhor, ninguém pode me jogar na água. Mas Jesus estava tentando falar, meu filho, não é isso, eu quero te curar, eu quero te dar a bênção. Mas você não está sabendo, você não está chegando, você não está aqui colado. Às vezes é assim conosco. Nós não colocamos na posição, porque não sabemos o que Jesus pode fazer por nós. Tentamos fazer com as nossas próprias forças. É claro, conseguimos vários resultados com as nossas forças. Deus nos dá o livre-arbítrio. Conseguimos várias coisas. Nem tudo Deus nos ensinou. Mas como somos tementes a Cristo, nós dependemos mais de Deus. Fazemos de Deus o nosso escudo, a nossa fortaleza, como diz na palavra dele. Então, irmãos, nós temos que estar juntos de Deus, próximos de Deus, para sabermos o que Ele pode fazer por nós. Às vezes você está tão distante, irmão, não consigo alcançar a bênção. Mas é claro, como Deus vai te abençoar se você não está perto dele? Isso é fato, irmão. Como? É igual criança. Como é que você vai dar um presente para o seu filho se ele só faz abuso? Como é que você vai ajudar o seu filho se ele não quer te ouvir? É a mesma coisa Deus, nós somos filhos, irmão. Se você não se colocar na condição de filho, se você não se colocar na condição de nada, com certeza as coisas vão se dificultar para você. Não vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil, porque isso vai te impossibilitar de chegar mais perto de Deus. Amém, irmãos? No versículo 9, capítulo 5, versículo 9, está escrito o seguinte: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Eu não repeti que aquele dia era sábado? O que Jesus fez naquele dia? A quebra do protocolo. Essa mensagem ela tem duas vertentes. Você pode se colocar no lugar de Jesus, como na pregação de sexta. Eu vou ajudar o meu irmão, eu tenho que chegar no meu irmão, eu tenho que fazer a diferença. Foi isso que Jesus fez. Jesus não fez um milagre apenas para exaltar ele. Eu sou Jesus, eu vou fazer um milagre. Não. Quando a palavra diz aqui que Jesus olhou, quando ele olhou nos olhos daquele homem, ele viu 38
anos se arrastando para chegar ao tanque, 38 anos sendo humilhado, você não conseguiu. Tenta na próxima, talvez você consiga. Não são um dia, um ano, 2 anos, são 38 anos e Deus olhou, Jesus olhou dentro da alma daquele homem. Deus olha dentro da sua alma hoje, irmão. Ele sabe do que você precisa, mas você precisa estar aqui, ó, de acordo com a palavra, junto com Ele, junto do que Ele quer, sabendo onde Ele pode chegar, como no versículo 7, o homem não sabia, você tem que saber. Primeira vertente, Jesus, o lado do amor, o lado que chega para ajudar o homem, o lado que tira o homem da ruína, o lado que tira o homem paralítico do lugar que ele está, estagnado. 2, segunda versão, o homem paralítico. Às vezes, como eu já disse, estamos paralisados por várias coisas que já nos sucederam. Irmão, não consigo comprar porque eu já tomei volta, eu não consigo fazer isso porque não sei quem falou mal de mim. Enfim, são 2 vertentes. Na primeira vertente, a do amor, o que nós aprendemos com o sábado? O que dizia a lei? Como Deus já tinha feito, né, a obra da criação em 7 dias, no sábado ele descansou. A lei, a mesma coisa. No sábado o homem deveria descansar. É um dia de repouso. O que é descanso? Você trabalha? Não. Você faz alguma coisa que te canse, que te deixe exausto? Não. Você no máximo se diverte e descansa. Dorme. Não faz nada demais. E Jesus, ele faz uma coisa que nós às vezes não gostamos de fazer. Achamos que é muito. Como eu disse no começo, Samuel, nós nos limitamos. Não gostamos de quebrar o protocolo. O protocolo é esse, eu vou fazer isso. O irmãozinho lá faz isso, e na igreja dele é isso, então eu tenho que fazer também. O protocolo é orar toda semana pelo grupo de irmãs. O protocolo é orar toda semana pelo ministério de louvor. O protocolo é orar toda semana pela obra na sede. E você não consegue, a sua mente não consegue. A sua mente trabalha com protocolo. Sair do protocolo é um desafio diário. Você naturalmente não consegue orar mais, naturalmente você não consegue buscar mais. E o que te faz diferente, irmãos, é a quebra do protocolo. Você tem que quebrar esse protocolo. Você tem que orar mais, você tem que buscar mais. E quando eu falo isso, irmão, essa mensagem é reflexiva. Quando eu falo que você tem que buscar mais, orar mais, eu estou falando para mim. Eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais. É assim que nós conseguimos quebrar o protocolo e ajudar o nosso irmão, a nossa igreja. Como queremos ter uma igreja que cresce, como queremos ter um grupo abençoado se nós não quebramos o protocolo. Temos líderes, irmã Adriana, irmã Kate, irmão André, pastor lidera a igreja, o irmão Alexandre lidera outros trabalhos. É difícil, não é fácil quebrar o protocolo, não é fácil. Eu acredito, eu tenho quase certeza do que eu vou falar agora. A irmã Adriana passou noite, acordou mais cedo vários dias, deixou de fazer algumas coisas para estar quebrando o protocolo, para o grupo estar aqui hoje. A irmã Kate quebrou o protocolo para o grupo estar aqui hoje. Por serem líderes, só eles quebram o protocolo? Só o pastor que ora mais? Não, irmãos. Temos que pegar isso para nós. Vamos quebrar o protocolo a partir de hoje. Não é fácil. É muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas não é fácil, é difícil. Eu estou falando para você que é difícil porque eu tento. E às vezes eu não estou com sono. Eu vou dormir mais um pouquinho. Ai, minha mãe fez um café tão bom, está cheirando lá no quarto. Não vou fazer jejum não. Deixa para outro dia, o outro dia nunca chega. É difícil, irmãos. Então vamos nos ater ao que a palavra diz. Vamos quebrar o protocolo, como Jesus fez aqui. Seja usado, dá um lugar para Jesus trabalhar na sua vida. 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado. Não tinha lícito levar a cama. Onde Jesus estava? Qual era o lugar que ele estava? Jerusalém, onde Jesus estava, irmãos? Jerusalém. Amém? E quem mora em Jerusalém é judeu. Seriam hoje os israelitas, né? Porque Israel está dentro, mas no caso aqui era o povo judeu. E o que é interessante
quando você conquista, quando você quebra um protocolo, engraçado, não é a pessoa lá de fora que às vezes você pensa assim, irmão, esse tal, de longe, os próprios judeus que vão atrás de você, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Ele era judeu, provavelmente estava numa terra de judeus, e quem foi atrás dele por causa da bênção foram os judeus. Quando você sai debaixo do alpendre, quando você pega a chuva, quando você está disposto a pegar o sol, você alcança e o irmão não alcança, porque ele não quer, ele não está afim de sair debaixo do alpendre, ele vem como judeu atrás de você. E você tem que se colocar na posição de estar perto de Deus, de estar perto de Jesus. Até o momento esse homem não tinha conhecimento. Aliás, agora ele tinha conhecimento de quem era Jesus, o homem que fez ele levantar daquela cama, e que agora ele estava, através do seu corpo, através da sua cama, dos seus trapos, dando testemunho. E os judeus, pessoas que andavam perto dele, talvez seja aquele irmãozinho que você acha que é seu melhor amigo, mas não é, estavam perguntando, estavam fazendo a seguinte pergunta: quem foi esse que te curou? Às vezes o seu inimigo carnal procura saber como você fez, como você chegou, aonde você chegou, através do que você chegou. Mas quando você fala, irmão, eu saí do alpendre, eu peguei a chuva, eu saí da multidão, eu peguei o sol e eu caí na água. Ele fala, irmão, isso é estranho, isso não é legal. Hoje nem todos, infelizmente, para o cristianismo, para a nossa igreja, para o organismo vivo, todos querem sair do alpendre. Eles preferem esperar, se acomodar. Que no caso desse homem, não foi tanta acomodação assim, se você prestar atenção. Aqui, nessa passagem do capítulo 5 até o 15, não lembro o versículo, mas posso procurar aqui daqui a pouco, fala o seguinte: Senhor, é isso, versículo 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, ele não fala. Enquanto eu estou aqui aguardando o milagre, as pessoas vão. Ele fala, enquanto eu me esforço, enquanto eu deixo meus trapos e me arrasto, porque eu não consigo andar, as pessoas vão na minha frente. O que isso quer dizer, irmãos? Enquanto você está se arrastando, enquanto você está orando, botando a cara no pó, que é isso que Deus quer, muitas pessoas estão, entre aspas, usufruindo de bênçãos. No caso, não são tanto bênçãos assim. Nesse caso, daqui da Bíblia, várias pessoas eram curadas, de fato. Mas às vezes na nossa vida nós vemos as pessoas, nossa, ele está conseguindo, ele está indo, mas hoje a sua missão, hoje o seu dever não é ficar olhando o irmão conquistar. Você tem que sair do alpendre, que eu já falei alpendre aqui umas 5 vezes, se arrastar para ver se você consegue. Se você não conseguir, aí entra Jesus. Ele faz o milagre por você. Amém, irmão? Você entende isso? Você compreende? Quantos compreendem? Estão compreendendo a palavra? Amém. Isso é muito bom. Então, irmãos, basta você acreditar. Se você está buscando, se você está tentando, se você está se esforçando, não tem outra escolha. Você vai passar um tempo. Isso é fato. Ele passou 38 anos. Ele não deu a primeira arrastada, chegou na beira do tanque, eu alcancei a cura, pulou outro. Ele volta. Não foi da primeira vez. Será que ele não tentava? Aqui não fala de quanto em quanto tempo. Pelo menos eu não observei isso no capítulo 5. Mas digamos, pensa, não estou adicionando a Bíblia, mas só para você imaginar, só para você ter um pouco de noção. Imagina se isso fosse todo dia. O anjo descia,
movimentava as águas. E ele vai, e ele se arrasta, e vem um e pula. Às vezes é assim que nós vivemos. Passa o primeiro mês, Senhor, não alcancei. Calma, se arrasta mais um pouco. Senhor, passou o primeiro ano, ainda não alcancei. Se arrasta mais um pouco. Senhor, não vou conseguir. Ai, eu não estou conseguindo, Senhor. Aí ele vem e pergunta: quer explicação? Você quer o milagre? Você quer a bênção? Parado, você não vai conseguir. Infelizmente, não é assim que funciona, irmãos. Sem esforço, sem suor, não há sucesso, infelizmente. Ou talvez felizmente, né? Porque se fosse de graça, todo mundo seria bem sucedido. Não teria aquela graça, aquele gosto de você correr atrás do que é seu. Amém, irmãos? Voltando ao versículo 15. Versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus o curara. O que eu quero dizer nesse versículo 15? Nós conhecemos essa passagem, olhamos ela aqui durante 2 dias. Alguns irmãos olharam mais, outros irmãos menos, mas isso não é importante. O importante é que você conhece. Se você não conhecia, você está conhecendo hoje. 15. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus, ele não falou assim, não sei. Ele já fala, Jesus me curou. É isso que você tem que fazer, irmão, quando a bênção chegar para você. Jesus me deu, Jesus me abençoou. Quando você estava se arrastando e não conseguia, é porque, e a bênção chegou, é porque Jesus quis que chegasse. Jesus te abençoou. Não coloque as forças, o mérito todo para você. Isso não é legal, irmão. Até porque nós, quando temos a mente de Cristo, nós, quando alcançamos o coração de Cristo, nós vemos que nós não sabemos de nada. E para dizer que não sabemos de nada, só para ilustrar aqui, eu estava numa aula e o professor disse o seguinte para mim: vocês sabem de alguma coisa? A matéria era bem difícil. E todo mundo falou, não. E ele falou o seguinte: a cada diploma que eu tiro, eu só sei que eu não sei de nada. Quanto mais você busca, você acha, Senhor, agora eu cheguei num patamar legal, agora eu estou no nível santo bacana, eu não preciso mais, aqui eu estou legal, nada vai me abater. Não, irmãos, não é bem assim que funciona. Se você achava que era assim, me desculpe, não é assim que funciona. A Bíblia diz orai sem cessar, ela não diz orai até você ficar num nível legal, você pode parar, você já é santo bastante. Não, orai sem cessar, porque certamente a oração, Jesus quando disse isso, ela faria nós chegarmos a lugares diferentes. E eu te digo, saia debaixo do alpendre. Esse é o tema da mensagem. Saia debaixo do alpendre. Você não vai conseguir nada debaixo do alpendre. Você não vai conseguir nada do mesmo jeito. Você não vai conseguir nada se limitando. Você não vai conseguir nada. Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, mas eu não sei cantar. Senhor, mas eu não sei orar. Como se Deus visse a palavra que você fala, ou o louvor que você canta, pela letra, pela sua voz. Não, se fosse assim, muitos cantores seculares estariam indo para o céu, mas ele olha para o coração. Esse é o mais importante. É isso que você tem que conservar na sua vida. Amém, irmãos? Todos entenderam? Para fechar, eu gostaria aqui de falar de Tiago 1:22, que reforça muito essa ideia quanto ao amor, que foi a primeira colocação aqui. Quando o pastor Luiz Carlos, na sexta-feira, ele disse o seguinte: muitos viam, muitos eram curados, muitos eram contemplados com um milagre e deixavam o paralítico lá do jeito que ele estava. O que isso quer dizer? Porta das ovelhas. Eles estavam num lugar separado, era cidade. Eles não estavam num lugar qualquer. Ali era um lugar separado, como eu disse, porque havia milagre, havia cura. Era uma coisa diferente, não era uma coisa qualquer. E aquelas pessoas, judeus no caso, não estavam praticando algo fundamental, algo que não pode faltar na nossa vida, irmãos. Isso é fundamental, o amor. Está escrito nos mandamentos. Eles lembraram muito bem. Sábado não pode fazer nada. Sábado você fica na sua casa descansando. Mas eles não lembraram do seguinte: durante 38 anos eles
Eles esqueceram, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Durante 38 anos eles esqueceram disso, de uma lei, mas talvez eles lembrem do sábado todo dia. Irmãos, não pode faltar o amor na nossa vida, não pode faltar o amor com o nosso irmão. Mas o irmão é assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus tem nos falado. E para retificar esse amor ao próximo, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, essa epístola, ela vem com a seguinte chamada: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Como eu estou falando aqui, um discurso, ele não é falso, ele é verídico. Então, irmãos, siga essa palavrinha, só essa aqui, e sede cumpridores da palavra. Tudo que eu estou falando aqui para você é palavra, ouça isso. E não somente ouvinte. Você pode repetir comigo, e não somente ouvintes. Agora vocês sozinhos, e não o que eu quero dizer com isso? Pega essa palavra, joga ela no teu coração e siga, viva ela. Não fica aqui só, que mensagem legal, que mensagem bacana, ou que mensagem fraca, tá? Claro, eu não sou pregador, não vai ser uma mensagem tão poderosa assim, irmãos. Mas os irmãos entendam, é que eu estou começando. Mas eu não sou aqui pregador igual o pastor Carlos, pastor Mendonça, o irmão Gilberto, diácono André, diácono Alexandre, o diácono Anderson. Cadê a diaconisa? A Kátia, não vou esquecer de você, né, Kátia? Diaconisa a Kátia, eu gosto de falar isso. Quando ela me vê, né, irmã Kátia, não é diaconisa a Kátia, ela gosta. Então, irmão, pega esse versículo 22 pelo menos. Se você não conseguiu gravar tudo que eu falei, pega esse 22, eu vou repetir para você gravar na tua cabeça. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Não fica só ouvindo, cumpra o que a palavra está dizendo, enganando-nos com falsos discursos. Se você ouve e não cumpre, vive um falso testemunho, vive um falso discurso. Isso só está te enganando. Você não está enganando a mim, não está enganando o pastor, o seu líder, a sua esposa, os seus filhos. Você está se enganando. E para onde você vai? Para o inferno. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.